Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a esta primeira conferência. Hoje vamos dar início à apresentação deste curso gratuito de autoconhecimento. Este curso está dividido em duas fases, a fase A, com 50 tópicos, e a fase B, com 25 tópicos. Em cada uma delas, vamos compartilhar muitas informações, mas, acima de tudo, técnicas práticas. O objetivo é que cada participante possa comprovar por si mesmo o que estudamos aqui, para assim se conhecer de verdade e despertar a consciência. Todas as dúvidas que vocês tiverem sobre este ou qualquer outro tema, podem ser deixadas nos comentários. Nós estaremos acompanhando e respondendo por lá. Então, vamos começar este tópico introdutório, no qual vamos falar sobre o que realmente significa conhecer a si mesmo, e quais são os objetivos do autoconhecimento. Muitas vezes achamos que nos conhecemos porque sabemos nosso nome, nacionalidade, idade, profissão, gostos ou traços de personalidade. Mas a verdade é que essa informação não revela quem somos de fato. Ela mostra apenas aquilo que pensamos ser. Conhecer a si mesmo é algo muito mais profundo, é reconhecer-se como idêntico ao próprio ser divino, ao próprio espírito, ao ser interior. E isso é o que chamamos de autoconhecimento. O mais importante na vida é realmente se conhecer. É compreender de onde viemos, para onde vamos, qual é o propósito da existência, e para que vivemos. Todos acreditam que se conhecem, mas, na prática, não se conhecem de verdade. Por isso, precisamos buscar um conhecimento mais completo de nós mesmos. Isso só é possível através da autoobservação constante. É preciso se ver como realmente somos. O corpo físico é fácil de reconhecer, pois o vemos e o tocamos. Já a nossa psicologia, a psique, é diferente. Não conseguimos vê-la nem tocá-la, por isso nos parece algo vago, distante, difícil de compreender. Mas, quando alguém começa a se observar, dá o primeiro passo para o autoconhecimento. Nesse momento, começa a surgir a necessidade de uma transformação interior. E somente através dessa mudança é possível expandir a consciência e acessar o conhecimento do nosso próprio mundo interior. Isso, por sua vez, abre caminho para conhecer também o mundo interior do planeta, do sistema solar, da galáxia e de todo o universo. Como já diziam os sábios da Grécia Antiga, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Porque dentro de cada um de nós existe a sabedoria divina, que pertence ao nosso real ser interior. Nós sabemos que Deus está em toda parte. Mas será que conhecemos a parte divina que habita em nós? Quase nunca dedicamos tempo para explorar o nosso mundo interior. Não damos a devida importância a isso. É fundamental, no entanto, começar a reconhecer o valor de se conhecer de verdade, e criar tempo e espaço em nossas vidas para realizar esse trabalho de forma consciente. Muitas vezes acreditamos que somos apenas este corpo físico, já que é a única parte de nós que podemos perceber diretamente com os 5 sentidos. Mas, na realidade, somos formados por 3 partes. A primeira parte é a matéria. O nosso corpo físico, também chamado de máquina humana. Ele existe, claro, mas não resume quem realmente somos. A segunda parte é a energia. São os 97% da nossa essência que hoje estão aprisionados em diferentes formas de ser, em nossos erros, defeitos ou agregados psicológicos, que juntos formam o ego. É a energia psíquica, de onde nascem todos os nossos movimentos. Mesmo vivendo muito mais tempo em nosso mundo interior do que no mundo externo, já que ali se manifestam nossas emoções, pensamentos e desejos, não conhecemos essa energia. É isso que podemos chamar de nossa psique múltipla. E a terceira parte é a luz. O espírito ou consciência, que corresponde aos 3% de essência livre e desperta que todos nós temos. É a nossa sabedoria divina, o real, o verdadeiro, o eterno, o imortal. É o conhecimento que não depende do tempo e nunca desaparece. O espírito é uma fonte inesgotável de sabedoria, amor e justiça. Quando despertamos essa parte dentro de nós, descobrimos que já temos um guia interior, pronto para nos conduzir no caminho do autoconhecimento. Esse processo nos leva a libertar os 97% de essência que estão presos no ego, e uni-los à parte consciente que já possuímos. Assim, pouco a pouco,
podemos ampliar a consciência até alcançar os 100% de consciência livre e desperta, para finalmente nos conhecermos de verdade. É exatamente disso que trata esse ensinamento: aprender a mergulhar nesse mundo misterioso e maravilhoso chamado de nós mesmos. E para conquistar esse verdadeiro conhecimento interior, precisamos estudar os 4 pilares da sabedoria, que são ciência, psicologia, arte e mística. Todos os temas que vamos ver ao longo deste curso se baseiam nesses 4 fundamentos. Vamos começar falando sobre o pilar da ciência. Na ciência consciente, a base é a experimentação. É ela que nos ensina os diferentes procedimentos para conhecer nosso mundo interior e vivenciá-lo de forma direta. É importante perceber que a palavra conhecimento vem de saber, e não de acreditar. Somente através da prática é possível experimentar por nós mesmos, em diferentes dimensões da natureza, e assim alcançar o verdadeiro conhecimento. Ao longo deste curso, vamos aprender várias práticas. Essas práticas nos permitirão não apenas experimentar mudanças reais em nosso interior, mas também mergulhar profundamente em nosso mundo interno, conhecendo diretamente a realidade das diferentes dimensões da natureza. Sabemos bem, a prática leva à perfeição. E somente através dela conseguimos ver resultados no trabalho interior. Por isso, é fundamental praticar até alcançar. Entre essas práticas, teremos práticas para desenvolver o estado natural de consciência, que é o relaxamento. E também práticas para fortalecer um poder essencial, que nos ajudará a ter sucesso em tudo o que realizarmos, a concentração. Teremos explicações e exercícios para alcançar a projeção astral consciente. Ou seja, aprenderemos a viajar de forma consciente pelo mundo dos sonhos e a explorar essa dimensão da natureza. Além disso, vamos aprender a interpretar nossos sonhos e nossas experiências astrais. Vamos trabalhar ainda com práticas de meditação transcendental, como a meditação com koans, que nos dá acesso à 6ª e à 7ª dimensões. E a meditação reflexiva, que nos ajuda a transformar profundamente a nossa psicologia à medida que nos estudamos por meio da meditação. Outro ponto importante são as práticas de negociação do karma. Elas nos permitem deixar de pagar nossas dívidas kármicas com dor, e começar a quitá-las através de obras conscientes de amor. E isso é só o começo, porque ao longo do curso teremos ainda muitas outras práticas igualmente valiosas. O segundo pilar do autoconhecimento é a arte. A arte nos ensina a criar. E a criação mais importante que podemos realizar é a de nós mesmos, a criação do nosso próprio ser. É importante compreender que no centro sexual estão adormecidas as maiores possibilidades do ser humano. O uso correto desse centro é capaz de nos regenerar. Isso exige uma mudança na forma como vivemos o sexo atualmente, para que possamos praticar um sexo superior. E é por meio dele que podemos criar dentro de nós os corpos existenciais superiores do ser. O que isso significa? Significa que, usando com sabedoria nossa energia sexual criativa, podemos regenerar nossos corpos físico e vital, que já possuímos, mas se encontram em estado degenerado ou lunar. Depois, podemos criar um corpo astral solar e um corpo mental solar. Atualmente temos apenas o embrião desses corpos, que nos permite sentir, pensar e ter pequenos desdobramentos conscientes na 5ª dimensão. E, por fim, podemos criar o corpo causal, ou corpo da vontade solar. Esse é o passo que nos transforma em homens verdadeiros, permitindo unir os corpos búdico e átmico, que já existem plenamente desenvolvidos em estado solar. Mas, para nos unirmos a esses corpos superiores, que correspondem ao nosso espírito e à nossa alma divina, é necessário primeiro possuir uma alma humana individual. E isso só se conquista com a criação dos 5 primeiros corpos, através do uso sábio da nossa energia sexual criadora. A criação desses corpos nos dá representação e consciência nas diferentes dimensões da natureza. Agora, para que a prática sexual seja realmente uma prática sexual superior, capaz de nos conduzir ao nascimento espiritual, existem alguns requisitos fundamentais. São eles: fidelidade, castidade e amor.
Fidelidade significa realizar essa prática de criação apenas com um parceiro estável do sexo oposto. Assim como homem e mulher precisam se unir para gerar um filho físico, da mesma forma é necessária a união dessas duas forças para gerar os filhos da luz, que são os corpos internos. Castidade significa não cair na fornicação. Isso se pratica pela união sexual do homem e da mulher, a inserção do falo masculino, o pênis, no ione feminino, a vagina, sem perder a energia criadora sexual. Ou seja, sem atingir orgasmo nem a ejaculação, fazendo com que essa energia suba pela coluna vertebral, vértebra por vértebra, até o cérebro. E por fim, o amor. O amor se desenvolve à medida que avançamos no trabalho de morte psicológica e alimentamos, no relacionamento do casal, o anseio espiritual. É esse amor que transforma as práticas sexuais em práticas espirituais, conectando-nos diretamente à nossa divindade interior. A prática da transmutação sexual é, na verdade, muito simples. Com ela, começamos a utilizar de forma sábia essa poderosa energia que todos nós temos, a energia sexual. O objetivo é elevar essa energia através da respiração, da imaginação e da mantralização, conduzindo-a pela coluna vertebral até o cérebro. Assim, em vez de desperdiçarmos essa energia valiosa através do orgasmo e da ejaculação, nós a transformamos. Antes de iniciar a prática, é recomendável fazer uma limpeza energética no quarto. Podemos utilizar o cântico do Belilim e também formar um círculo mágico de proteção, para evitar que energias negativas interfiram durante esse trabalho sagrado. Em vídeos posteriores, vamos explicar como realizar corretamente essas conjurações de proteção. Por enquanto, basta que cada um faça um pedido simples de auxílio ao seu Pai interior e à sua Mãe Divina, pedindo ajuda para realizar a prática. Em seguida, acende-se o fogo sexual através de carícias e beijos, até que a ioni feminina esteja naturalmente lubrificada, e o língua masculino esteja ereto. A partir desse momento, o casal realiza a conexão, a penetração do língua na ioni. Uma vez conectados, ambos passam a realizar o processo de transmutação da energia sexual. Esse processo se baseia em uma respiração simples, dividida em 3 etapas. Primeira etapa: inalação. Faz-se uma inalação lenta e profunda, procurando alongar o máximo possível, até alcançar cerca de 20 segundos. Enquanto inspiram, imaginam o ar entrando nos pulmões e sendo levado até as glândulas sexuais, os ovários, no caso da mulher, e os testículos, no caso do homem. Segunda etapa: retenção. Mantém-se o ar também por aproximadamente 20 segundos. Durante a retenção, imaginem e sintam essa energia convertida em um fio dourado subindo pela espinha, vértebra por vértebra, até chegar ao ponto entre as sobrancelhas. Terceira etapa: exalação. Na exalação, igualmente por cerca de 20 segundos, mantraliza-se lentamente o mantra. Depois, o processo de respiração e imaginação é repetido, e na segunda vez o casal mantraliza o som. Na terceira repetição, o mantra é Esse ciclo, respiração, imaginação e mantralização das 3 vogais, constitui um processo completo de transmutação. E a partir daí, recomeça-se novamente, repetindo o mesmo procedimento quantas vezes for possível. Cada vogal gera uma vibração específica, que ativa as capacidades superiores da energia sexual. Se em algum momento a potência sexual diminuir, ou seja, se o homem perder a ereção ou a mulher perder a lubrificação, basta recorrer novamente a carícias, movimentos suaves e beijos, até recuperar a potência e continuar o trabalho. A prática pode ser mantida pelo tempo que o casal desejar, ou pelo tempo em que houver potência sexual. Quando ela se esgota, significa que toda a energia já foi transmutada, e a prática chega ao fim. O verdadeiro sucesso dessa prática está em sempre encerrar sem jamais perder a energia sexual, ou seja, sem atingir o orgasmo nem a ejaculação. Durante toda a prática, é fundamental manter a concentração.
Não devemos permitir que a mente se perca em pensamentos dispersos, mas sim viver intensamente cada etapa, com a consciência plenamente voltada para aquilo que estamos realizando. Além disso, precisamos usar a imaginação consciente, porque é através dela que direcionamos a energia para os centros superiores. E também é necessário ter muita força de vontade, para nunca chegar à superexcitação nem deixar que a energia sexual seja expulsa. Há também alguns cuidados importantes a considerar. Por exemplo, não é recomendável tomar banho até 2 horas depois da prática. Isso porque, mesmo que não percebamos de imediato, uma poderosa energia eletromagnética circula em nosso interior durante a prática, e o banho imediato poderia afetar esse processo. Outro ponto importante: a prática não deve ser realizada durante o período menstrual, nem quando a mulher estiver grávida ou amamentando. Também não devemos utilizar anticoncepcionais, pois eles isolam e prejudicam o poder criador da energia sexual. E devemos lembrar que esta prática já é, em si mesma, um método natural de controle da fertilidade, porque o êxito está justamente em retirar-se sempre da prática, sem chegar ao orgasmo ou à ejaculação. Em futuras conferências, vamos continuar aprofundando este tema da arte da suprassexualidade. Agora, o terceiro pilar da sabedoria interior é a psicologia. Precisamos aprender a observar e compreender que dentro de nós vivem muitas pessoas diferentes. Nunca somos os mesmos, nunca somos idênticos. Às vezes, se manifesta em nós uma pessoa mesquinha. Outras vezes, uma pessoa irritada. Em outro momento, alguém generoso e bondoso. Depois aparece o fofoqueiro, o escandaloso, o caluniador. Em seguida, surge o santo. Logo depois, o mentiroso. E assim por diante. A verdade é que nossa energia está aprisionada em cada um desses defeitos. Vivemos como humanos máquinas, simples marionetes, movidas por fios invisíveis. O que nos falta é uma verdadeira individualidade. Porque cada defeito nos leva numa direção diferente, e por isso nunca somos os mesmos. Quando passamos a nos auto-observar seriamente, em nosso mundo interior, nos surpreendemos com a quantidade de defeitos que carregamos. Cada um desses defeitos é, na prática, uma pessoa diferente que habita em nós. E quando conseguimos eliminar um defeito, a parte da consciência que estava aprisionada nele é liberada. Com a morte de cada um desses eus, recuperamos a sabedoria e o amor que estavam trancados ali dentro. Assim, pequenas centelhas da nossa consciência vão sendo libertadas e se integram novamente à consciência livre. É preciso compreender que em cada detalhe da nossa vida estão escondidos nossos defeitos: a raiva, a preguiça, a luxúria, a inveja, o ciúme, a ganância, os medos, os conceitos, as crenças, os julgamentos, as reações, as tristezas, os vícios, os excessos, o orgulho, as traições. Em cada uma dessas formas negativas de ser está presa a consciência que hoje nos falta. E só realizando um trabalho sério e consciente, de compreender e eliminar cada um desses defeitos, conseguiremos recuperar essa consciência e avançar no nosso verdadeiro desenvolvimento. Com a morte de cada um dos defeitos psicológicos, recuperamos a sabedoria e o amor que nele estavam aprisionados. Dessa forma, as centelhas liberadas são integradas à consciência livre e nos tornamos cada vez mais conscientes. Quanto maior o número de defeitos eliminados, maior a nossa porcentagem de consciência desperta. Vamos ver, então, qual é o método para a liberação da consciência através da prática da morte psicológica, ou eliminação do ego. Primeiro passo: auto-observar-se a cada momento. É através da auto-observação que podemos descobrir os diferentes defeitos que se manifestam dentro de nós. Quando notamos, por exemplo, um defeito movendo nossas emoções, seja raiva, medo, ansiedade, luxúria. Ou quando percebemos que ele está influenciando nossos pensamentos, fazendo-nos imaginar, recordar, planejar. Ou ainda, quando sentimos que ele age através das funções motoras, nos levando ao impulso de falar ou agir de forma errada. Nesse momento, seguimos para a etapa seguinte. O segundo passo é julgar esse defeito até compreendê-lo. Entender que, na verdade, ele é apenas uma manifestação do ego, e não da nossa consciência.
Reconhecer que ele vem para desperdiçar nossa energia, para nos prejudicar e também para prejudicar os outros. Uma vez que o compreendemos, precisamos eliminá-lo. E isso se faz através de uma súplica à nossa Mãe Divina particular, que é a força de amor da nossa própria consciência, o poder que pode nos transformar e nos regenerar. Pedimos mentalmente, com sinceridade: Mãe Divina, elimina de mim este defeito. Com este simples procedimento, começamos a mudar nosso modo de ser, eliminando detalhe por detalhe, cada um dos defeitos psicológicos que aprisionam 97% da nossa consciência. E assim, pouco a pouco, vamos libertando e integrando a nossa consciência. Esse processo é chamado de morte em marcha. Ao longo deste curso, vamos aprofundar o tema da eliminação do ego e vamos ensinar técnicas valiosas para avançar nesse trabalho, como a meditação reflexiva e a morte na cruz do sexo. Agora, o quarto pilar da sabedoria interior é a mística. A mística nos ensina a amar o trabalho, tanto no que fazemos dentro de nós mesmos quanto no que realizamos fora de nós. Uma pessoa começa a conhecer seu mundo interior quando passa a experimentar e verificar, de forma direta, a realidade do seu próprio ser. Seja no trabalho de criação dos corpos, na desintegração dos nossos defeitos, ou no sacrifício pela humanidade, é fundamental desenvolver amor pelo trabalho em si, pelo simples fato de trabalhar espiritualmente. E isso não é fácil. Porque, no estado em que nos encontramos, estamos acostumados a trabalhar por dinheiro ou por algum interesse. Mas, quando se trata de trabalhar sem esse tipo de incentivo, a vontade desaparece. Quando começamos a desenvolver o sacrifício abnegado pela humanidade, algo muda. Passamos a experimentar o amor verdadeiro pela humanidade. Sentimos vibrar dentro de nós essa força maravilhosa, e cada uma das nossas células começa a se transformar. A mística se vive de forma direta no sacrifício pela humanidade. E isso acontece quando, de maneira desinteressada, sem distinção de raça, idade, cor ou condição, entregamos este conhecimento em sua forma pura, sem misturá-lo, sem acrescentar ou tirar nada, e sem cobrar nada por ele. Assim, qualquer pessoa, se quiser, pode ter a oportunidade de se conhecer. Só através da prática e da vivência direta é que podemos aperfeiçoar nossa capacidade de viver a mística. Porque o amor verdadeiro não fica apenas nas ideias ou nas palavras, ele se manifesta nos atos. E, para terminar, vamos ver quais são os objetivos do autoconhecimento. O que vamos alcançar se embarcarmos nessa jornada? A regeneração do ser humano. A libertação de toda a nossa consciência. A criação dos corpos existenciais superiores do ser. O conhecimento de todas as leis. O conhecimento das dimensões superiores. O despertar de todas as nossas faculdades adormecidas. A conquista do estado de homem, e depois, de super-homem. A imortalização da alma. A ressurreição dentro de nós mesmos. A conquista da individualidade sagrada. E, finalmente, a autorrealização do ser. Neste curso, vamos trabalhar 75 tópicos práticos, todos baseados nesses 4 pilares. E, como vocês sabem, o acesso é totalmente livre e gratuito, para todos os que tiverem interesse. Lembrem-se sempre das palavras dos sábios da antiguidade. Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Na próxima conferência, vamos falar sobre os mistérios da morte. Os processos que a pessoa vivencia quando seu corpo físico chega ao fim, e os diferentes tipos de morte que existem. E veremos juntos qual deles é o que realmente nos liberta. Muito obrigado a todos pela presença nesta conferência. E nos vemos no próximo encontro.